Bem, a partir desse vídeo, eu passo a trabalhar as ações do Ministério Público de São Paulo e da Defensoria Pública de São Paulo. Quando eu precisei do Ministério Público para iniciar uma investigação contra a Uniesp, contra o pilantra do José Fernando, que desviava a verba do MEC no seu FIES criminoso, mesmo apresentando todas as provas, o Ministério Público não deu início às investigações, alegando que não existiam provas, fatos suficientes. Isso foi protocolado no dia 6/9 de 2011. Agora, quando os bandidos precisaram do Ministério Público para dar início a ações contra mim, aí o Ministério Público foi eficiente. Primeiro com José Cláudio de Melo Costa. Foi ele quem deu início à ação criminal, onde eu fui absolvido, né? Na época, ele disse o seguinte, né? Segundo informações que ele obteve do advogado dos bandidos, que eu havia ofendido um negro e que transeuntes viram a cena e chamaram a polícia. Mentira, quem chamou a polícia foi eu. Quem era a vítima era eu, ok? O réu era, o réu era quem me agredia, eu era a vítima, né? O José Cláudio, ele chegou a oferecer para mim a seguinte proposta, né? A suspensão do processo por 2 anos, desde que eu concordasse em não me ausentar da comarca sem autorização e de comparecer mensalmente perante um juiz para justificar minhas atividades. Eu não aceitei. Esse tipo de oferta ele deve oferecer a bandidos, as pessoas que ele resolveu acatar o pedido. Eu não sou bandido, eu exijo respeito. Meu nome é Francisco Carlos Aragão, ok? Então eu exijo respeito. Bom, baseado nisso, eu tive que responder a uma ação criminal em primeira instância, onde eu fui absolvido. O advogado dos bandidos, eu não o condeno, porque a função dele é essa, né? Advogado de bandido tem que defender bandido, né? Bom, o advogado de bandido entrou com um pedido de anulação da decisão judicial, onde eu fui absolvido. Uma outra promotora de justiça, desta vez Dayana de Gasperi Cote Gil, aceitou entrar com um pedido junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo a anulação do resultado da ação criminal onde eu havia sido absolvido. Segundo ela, né, existiam provas suficientes para a minha condenação e que aquela sentença não merecia prosperar. E o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou. Meu, como a bandidagem tem facilidade nesse país, né? Por isso que está perdido. A impunidade, esse país aqui não tem mais jeito, né? A bandidagem tomou conta, porque ela sabe que tem espaço para agir. Bem, como eu já disse, quando eu fui absolvido em primeira instância no criminal, eu conheci o defensor público que iria me acompanhar meia hora antes de iniciar a audiência. Eu estava sozinho. Depois, como o advogado do Crápula entrou com uma ação indenizatória contra mim, pedindo 30 mil reais por danos morais, eu novamente recorri à Defensoria Pública. Primeiramente, eu fui atendido, ou seria atendido, porque eu nunca vi a cara dessa defensora na minha vida, a Tatiana de Souza Kotak. Como eu não sabia de nada o que acontecia, eu não era informado de nada, eu não tinha acesso a ela. O que eu fiz? Mesmo não podendo, em 2021, eu fui a São Paulo, por várias vezes, tentar acesso a obter alguma informação em relação ao meu processo. Como a defensora ficava na Américo Brasiliense, eu fui lá, mas só que devido à pandemia, o prédio estava fechado. Só que na internet saía como aberto, que o prédio estava aberto.
Diante disso, eu fui ao centro de São Paulo, na Defensoria Pública, ali no centro de São Paulo. Lá disseram o seguinte, que eu deveria ir à Américo Brasiliense, mas eu disse, eu vou, mas está fechado, não está aberto. Eu me enchi, até que um dia, o que eu fiz? Depois de umas 4 tentativas, eu fui até a Defensoria Pública do Centro, com uma corrente e cadeados, e me acorrentei na porta de entrada, né? Na porta de entrada. Foi aí que veio uma chefe, não sei da onde, para conversar comigo. E eu disse que só eu só tiraria as correntes depois que eu fosse recebido, depois que eu tivesse a atenção deles, porque até então eu estava no escuro, sem saber o que acontecia. Diante disso, ela falou, não, eu garanto ao senhor, pode tirar as correntes, pode tirar o cadeado, vamos até uma sala, eu vou ouvir o senhor e vou ver o que eu posso fazer. E realmente ela fez. Ela entrou em contato com a defensora de Santo Amaro. Só que já não era mais a Tatiana, agora já era a Maria Cláudia. A partir de tudo isso que eu fiz, sem agressão, eu não fui lá bater em ninguém, não fui lá xingar ninguém, simplesmente me acorrentei, né? E disse que só sairia dali quando eu fosse atendido, porque ninguém me atendia. Bem, a partir de então, eu deixei o meu e-mail e a Maria Cláudia entrou em contato comigo à tarde. A partir daí eu passei a ter algum contato, mas eu não sei como o meu processo, como a petição foi elaborada, se as minhas provas constam ali, porque eu acho um absurdo, né? Bom, por danos morais, eu fui condenado em primeira instância a pagar ao Crápula 15 mil reais, mesmo sendo eu a vítima, mesmo sendo eu o agredido. Eu pedi para que a defensora entrasse com o recurso junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela entrou, eles recusaram, porque, segundo eles, existem provas suficientes para me condenar e para comprovar que o Crápula do segurança é a vítima, e eu o réu. Depois, a Maria Cláudia ainda entrou com a tentativa de um recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça. Mais uma vez foi negado, e agora, segundo me informaram, não cabem mais recursos. Eu acho um absurdo. Eu tenho o direito à ampla defesa. Isso é constitucional. Por que eu não posso me defender? Eles não aceitam. Segundo o juiz, não é necessário que eu fale, porque já existem nos autos provas suficientes que me condenam. Então, eu gostaria que esse processo fosse anulado. Eu tenho fatos novos, mas eu não consigo falar com a minha defensora. Ela só me manda respostas via e-mail, respostas vagas, eu não sei o que está acontecendo. Eu gostaria de ter acesso ao meu processo, ver se realmente as provas que eu entreguei tudo, eu xeroquei, eu entreguei tudo, eu dei tudo para eles pronto, né? Eu gostaria de saber se ela usou isso em minha defesa. Não adianta nada entrar com recurso junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Não adianta nada entrar com recurso especial se você não tem fundamentação. E eu não sei se isso está acontecendo. Então é isso que eu peço. Eu peço justiça. O direito de ser ouvido é um direito constitucional que eu tenho, do controverso. Mas só que eu não estou tendo, se meu direito não está sendo respeitado, ele está sendo negado. E agora eu vou ser mais radical. Eu exijo que os meus direitos sejam respeitados. Eu sou a vítima. Eu alertei o Estado de que o Estado estava sendo roubado. Eu me ofereci a fazer isso. Tudo isso está acontecendo porque eu dei a cara para bater. Eu denunciei esse bandido. E por causa disso aconteceu todos esses fatos, esse conluio desses bandidos. Da mesma forma que eu agi para defender o Estado, eu exijo que o Estado
também venha agir para me defender. É isso que eu quero. Então, no próximo vídeo, eu vou relatar um pouco das decisões absurdas da justiça. Embora que eu não possa criticar juízes e desembargadores. Por quê? Eu não sei o que a defensora colocou ali. Se existem realmente provas ou não, para que eu seja absolvido ou condenado. E eu não tenho acesso a isso, nem a ela. Eu nunca vi a cara da Tatiana, eu nunca vi a cara da Maria Cláudia. Simplesmente, depois que eu fiz aquela cena de me acorrentar na porta da Defensoria Pública, eu passei a receber algumas respostas via e-mail. Só isso. Então, estou no escuro. Todo mundo me condena, falo que bem entendem, e eu não posso me defender. Então, eu exijo o meu direito de defesa. E eu gostaria muito que a imprensa tomasse conhecimento disso. E eu gostaria muito que essa minha reivindicação, que tudo que eu falei até agora, chegasse ao Supremo Tribunal Federal, principalmente ao conhecimento da ministra Carmen Lúcia. Então, no próximo vídeo, eu vou relatar um pouco das decisões judiciais que consolidaram a minha condenação de forma absurda. Ok? Muito obrigado.